I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Olá, meus queridos e minhas queridas. Esta aula de hoje é uma continuação da aula passada, que foi sobre a Revolução Francesa. Mas nesta aula de hoje a gente vai enfatizar a Era Napoleônica. Então, galera, a segunda parte aí da nossa aula de hoje, a gente vai começar a falar da Era Napoleônica. Mas antes de tudo, a gente tem que saber a história, como que Napoleão chegou ao poder. Então, olha só, após a Revolução Francesa, após os girondinos entrarem no poder, né, os jacobinos entram no poder também, devido a uma grande crise ainda que estava sob a França. E o principal chefe do governo dos jacobinos era um cara chamado Robespierre, que é esse cara que está aqui, ó. Para conter a crise social e financeira, Robespierre distribuiu terras dos nobres para os camponeses, aboliu a servidão nas colônias francesas, o ensino primário obrigatório e gratuito e tabelou os preços dos produtos de primeira necessidade, que subia diariamente. Então foi uma grande ajuda ao povo francês, né? Mas aquele povo que era da classe mais baixa. Essas medidas desagradaram quem? É claro, os girondinos. Aí o que acontece? Essa questão aí de jacobinos e girondinos vai aumentar uma tensão aí entre eles, a guerra entre eles. Por quê? Vai ser assassinado, né, um dos líderes dos jacobinos, o Jean Paul Marat. E quem assassinou o cara? Assassinou o cara foi um dos girondinos aí, uma mulher. Aí, aumenta a tensão entre os dois grupos. O que os jacobinos vai fazer? Toda pessoa que fosse contrária ao governo dos jacobinos, ou seja, suspeita a conspirar, não eram condenadas, não eram interrogadas e já eram condenadas à morte, já ia para a guilhotina. E alguns jacobinos, até grandes líderes como Herbert Dalton, foram para a guilhotina. Os deputados girondinos e da planície armaram um golpe e prenderam Robespierre e os demais líderes jacobinos e os guilhotinaram sem julgamento. Aí, os girondinos, de novo no poder, vai atender ao interesse de quem? Da alta burguesia, os grandes comerciantes, banqueiros e industriais. Aí, com eles no poder, a França passa por uma nova Constituição, a Constituição de 1795. Sendo que esse governo, ele vai ser um governo chamado diretório. São 5 pessoas governando a França. E dentro desse diretório tinha aí um que representava os girondinos, os jacobinos, os monarquistas. O que vai causar uma grande confusão. Dentro dessa Constituição, volta o voto censitário. Durante essa confusão aí, o governo dos girondinos, né, vai fechar os jornais de oposição e ameaçar expulsar todos os seus adversários. Mas esse governo era totalmente desmoralizado, pois tinha gente envolvida em escândalos e atos de corrupção. Então, o que os jornais da época diziam? Diziam que a França precisava de um homem respeitado para salvar a pátria. Daí vem a lembrança de um general que tinha um excelente desempenho militar, que lutava contra os exércitos estrangeiros e que tinha grande vitória. Esse cara foi quem? Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte,
ele vai ser o que? Ele vai ser apoiado pelos políticos burgueses e militares em 1799. Tomaram o poder num golpe chamado 18 de Brumário. Então, Napoleão no poder, ele vai ser dividido em 3 fases, né? O consulado, que ele vai ser o primeiro cônsul, o império, que ele vai ser o imperador da França, e o governo dos 100 dias, que ele vai entrar numa batalha chamada Batalha de Waterloo, e ele vai perder e volta tudo de novo. Bonaparte ele vai ser exilado na ilha de Santa Helena. Então, como que foi a fase aí do consulado, né? A França era governada por 3 cônsules, né? Somente o primeiro cônsul que mandava, né? Ele podia propor leis, declarar guerra, afirmar paz, fazer o que puder. E o primeiro cônsul era quem? Bonaparte, claro. Com a entrada de Napoleão, a situação da França começou a melhorar mais ainda, pois ele faz várias medidas aí na França, favorecendo os camponeses, os trabalhadores e a burguesia. Uma dessas melhorias aí, ele vai legalizar, distribuir terras para os camponeses, vai construir estradas, pontes, vai melhorar o sistema de transporte, diminuir os preços dos alimentos, criou o Banco da França, assim ele começava a controlar a emissão do papel moeda, para também fazer empréstimo às indústrias, ao comércio, e favoreceu o processo de industrialização da França. A educação, por sua vez, foi ampliada, o ensino secundário organizou-se com o objetivo de instruir o funcionário para o Estado. E ele cria também o Código Civil, que é inspirado no direito romano. Ficou conhecido como Código Napoleônico. Diz que é a sua maior obra, que é o seu maior feito na França. Desse código aí civil, o Código Napoleônico, ele vai abolir os privilégios do clero, da nobreza, vai proteger o direito à propriedade privada, vai separar o casamento civil do religioso. Com isso, a popularidade de Bonaparte fica em alta. O que ele vai conseguir fazer? Ele vai conseguir ser cônsul vitalício, ou seja, para sempre. E ele vai escolher o seu sucessor. Aí se passou aí em 1804, Napoleão é o quê? É coroado imperador da França, né? O Papa vai lá, consagra ele imperador, e seu poder era o quê? Absoluto, era somente todo de Napoleão. O exército de Napoleão estava sendo vitorioso. A cada vitória anexava nas terras, era mais terras para ele. Napoleão era o chamado senhor da Europa. Em guerras do exército de Napoleão, ele venceu inimigos mais bem armados e numerosos. Um deles aí vai ser a Prússia e a Áustria, aliadas de quem? Da Inglaterra. Como eu falei lá na primeira parte, a Inglaterra, a gente vai ver aí que a Inglaterra vai ser o quê? O principal inimigo de Napoleão, da França. Mas o que acontece? Napoleão era bom aonde? Era bom no exército, na terra. Mas no mar tinha a Inglaterra, a rainha dos mares, a marinha mais poderosa do mundo. E na Batalha de Trafalgar, Napoleão tenta invadir a Inglaterra, mas é derrotado pela marinha inglesa, do almirante Nelson. Então tá aqui as imagens. Esse daqui é o almirante Nelson. Com a ideia de conter aí o desenvolvimento econômico da Inglaterra, o que Napoleão faz? O chamado bloqueio econômico, né? Ou seja, o que era o bloqueio econômico? Nenhum país europeu
poderia comercializar com a Inglaterra ou receber navios ingleses em seus portos. Em 1812, o Império Napoleônico atingiu sua máxima extensão. Mas o bloqueio continental não deu certo. O bloqueio continental não surtiu muito efeito desejado, porque os ingleses continuaram conseguindo vender seus produtos industrializados para a Europa e para as colônias na América. Com todo esse seu esplendor, suas conquistas em guerras e terras dentro da França, Napoleão ele começou a ser criticado. Por que ele começou a ser criticado? Porque vários franceses estavam morrendo nessas guerras e isso anulava os ideais da Revolução Francesa, como a liberdade. Aqui, por exemplo, se a gente analisar, tá aí as conquistas de Napoleão, né? Como ele foi se expandindo, né? Só não conseguiu aqui, ó, pegar a Inglaterra. Isso daqui é chamado de Reino Unido. Aí aqui vai estar uma charge, né, da questão do Dom João, quando decretou o bloqueio continental, a questão lá dos navios ingleses. Dom João saiu de Portugal e veio para o Brasil. Aí em 1812, Napoleão tenta invadir a Rússia, mas é vencido, né, pela resistência do povo russo, pois ele não sabia da questão do clima muito rigoroso, muito frio na Rússia. Com a derrota, o que acontece? Os países Rússia, Prússia, Áustria, Inglaterra formaram o gigantesco exército e invadiram a França. Foram lá para a cidade de Paris. Napoleão vai para onde? Napoleão vai aqui para a ilha de Elba, que vai ficar aqui, ó, nessa região aqui, ó, próximo à Itália. Fica aí exilado aí por um tempo. O trono francês, né? Napoleão lá na ilha de Elba, exilado, com mais de 1.000 homens lá. A França, ela é ocupada por Luís XVIII, irmão do Luís XVI. Aí, em 1815, o que acontece? Napoleão foge da ilha de Elba com 800 homens, desembarca na França e é recebido como herói. Conseguiu expulsar Luís XVIII, que fugiu da França. Bonaparte aí vai aí, em média aí, governar a França por uns 3 meses. Ou seja, os 100 dias, né? Vai dar os 3 meses. Os ingleses, por sua vez, formaram a coligação militar e teve a Batalha de Waterloo, em 1815. Nessa batalha, quem sai perdendo? Napoleão, mais uma vez. E ele é enviado para onde? Para a ilha de Santa Helena, aonde está esse forte aqui, e ele fica exilado até a sua morte. Com o fim aí da guerra, perdido, Napoleão, né, derrotado, os países europeus vão fazer o Congresso de Viena. Né, o Congresso de Viena foi uma conferência entre as grandes potências europeias que tinha como a intenção de quê? De redesenhar o mapa político da Europa. A questão de restaurar as áreas perdidas, os tronos das famílias derrotadas poderiam voltar para os seus países. Foi assim que Dom João voltou para o Brasil, para o Portugal, desculpa. Termo de paz também, que foi com a assinatura do Tratado de Paris. Indenizações a pagar pela França aos vencedores. Tinha tudo uma questão aí, e o objetivo foi afirmar o equilíbrio entre as nações, com o intuito de evitar guerras e revoluções. Então, galera, fica aí a Era Napoleônica, tá? Aqui ela vai ter aqui a questão aqui de
um resumo como que foi a Era Napoleônica. E a gente fica por aqui, ok? Um grande abraço. Qualquer dúvida, deixa sua mensagem. Qualquer probleminha aí, deixa uma mensagem para mim, para melhorar um pouco mais a questão das explicações. Um grande abraço do professor Igor. Bom, meus queridos alunos e amigos, essa foi mais uma aula. Agradeço a todos por assistir. Se tiver alguma dúvida, deixa sua mensagem. Se tiver uma sugestão, deixa sua mensagem. Se inscreva no meu canal. Um grande abraço do professor Igor. I never made it, but I know what it takes. Someone